Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então, olá, muito boa tarde a todos e cá estou, então, para mais uma edição, ou não, para a primeira edição de 2025, 2026 do Futebol de Verdade. Deixem-me só ver se isto está tudo a chegar em condições, porque houve aqui uma... Como não tinha a plataforma de streaming ativa há muito tempo, o Chrome acabou por cancelar a ligação à câmara do computador e então quando ia para começar a live, de repente não tinha câmara e não podia aparecer à vossa frente. Mas agradecia que me deixassem comentário para saber se estou mesmo a chegar até vós ou não. Eu creio que sim, porque tive que fazer aqui tudo em cima da hora e por isso este atraso, que ainda foram para aí uns 7 minutos de atraso no arranque desta edição do Futebol de Verdade. Bom, a época de futebol começou oficialmente em Portugal na última quinta-feira, com a realização da Supertaça. O Benfica ganhou ao Sporting por 1-0, obteve assim o primeiro título do ano. E como acontece todos os anos aqui no meu Substack e no meu YouTube e no meu, enfim, em todas as minhas redes, há uma edição de arranque de época. Neste caso vai haver 2 edições de arranque de época do Futebol de Verdade para vos explicar tudo aquilo que tenciono fazer nesta nova temporada 2025-26. Sabem que eu acredito na mudança como forma de evolução, vou permanentemente mudando a maneira como levo o meu trabalho até vós e, por isso mesmo, esta época não escapa àquilo que tem sido já a tradição e também vai ter uma série de mudanças, já está a ter uma série de mudanças, sobretudo no meu Substack, e eu vou colocar aqui a passar em rodapé o endereço para poderem ler tudo aquilo que eu vou escrevendo, é tadeia.substack.com. Há uma promoção em curso neste momento e deixem-me só dizer, para quem não sabe ou não se lembra, que há 2 formas de chegar até aos meus textos, aos textos regulares. Uma delas é fazer uma subscrição gratuita, não pagam nada, têm acesso a algumas das coisas. Outra é fazer uma subscrição premium, em que pagam 5 euros por mês. O preço nunca foi mudado desde 2021, que foi quando eu comecei no Substack. E neste momento há uma promoção em que, se fizerem a subscrição anual até ao dia 8 de agosto, quando começa o campeonato, pagarão apenas 8 meses dos 12 meses desse primeiro ano. Têm acesso a mais coisas e eu vou explicar isso tudo daqui para a frente. Para já, deixa-me ver. Esta transmissão está em direto no Facebook, está em direto no YouTube e está em direto no Instagram. Se houver malta a ver no Instagram, eu não vou conseguir colocar aqui os vossos comentários, porque a plataforma em que eu faço as emissões, o StreamYard, não integra ainda comentários vindos do Instagram. É uma questão... Eles é que têm que se entender entre eles. Para já não é possível. Deixem-me só dizer, está cá o Domingos Ulossa, bom dia. O Afonso Silva, boa, Tadeia, há tanto tempo. Viu a entrevista do Vieira Anal? Pode dar-nos um enquadramento do que achou? Afonso, hoje não é para comentar a atualidade desportiva, é para falarmos daquilo que vai ser a minha atividade durante este ano. Se quiser dar um salto ao Substack, e é conteúdo gratuito, já lá está hoje a Entre Linhas passou a diária, e na Entre Linhas de hoje há um breve comentário àquilo que foi a entrevista do Luís Filipe Vieira Anal. Portanto, se quiser dar um salto, é ler. Hoje aqui não vou comentar a atualidade desportiva. Ruben Figueiredo, boa tarde. Tiago Monteiro, ora, boa tarde. O Ruben diz que estava com saudades destas lives. Rogério Silva, boa tarde a todos. Alexandre Salazar, boa tarde a todos. Rui Santos, bem-vindo de volta. Saudades das lives todos os dias. Pois é uma coisa que não vai voltar a acontecer. Lives, pelo menos para já. Esta época não está previsto que haja lives todos os dias, mas eu já vou explicar como é que as coisas vão funcionar. Kika Ian, olha a live surpresa, boa tarde a todos. Kika,
Não é surpresa, foi mandado um aviso num texto que eu enviei na semana passada a explicar todas as novidades, porque as pessoas que são subscritores, mesmo que sejam gratuitos do meu Substack, já receberam um texto a explicar as novidades. Eu depois prometi que fazia uma live para quem eventualmente não tivesse visto. Fernando Gama, boa tarde a todos, e reparo que há muita gente das lives antigas que está aqui hoje, e o Fernando também é um deles. Rui Santos também quer saber qual é a melhor contratação desta época nos três grandes. Repito, não há comentários à atualidade desportiva hoje. Hugo João, que boa surpresa, seria excelente se estas lives voltassem. O Doutor Notável. O Doutor Notável é um perfil do Twitter, ao qual eu acho graça, como acho... Há vários perfis de Twitter que vão aparecendo, enfim, um bocadinho a brincar com a questão das, das contratações. Enfim, nada disto é para levar a sério, conforme devem calcular. E há de todos os clubes. Muito bem. João Ferreira, olá, bom dia a todos. Fábio Pissarra perguntava-me problemas com a câmara, não há um ensaio prévio do material todo. Pois, é assim. Eu estava a fazer outras coisas. Estava a escrever entre linhas para a malta que está no Substack. Estava a escrever já o último passo que vai sair mais logo à noite. Também para a malta do Substack. Estava a trabalhar. E, de facto, falha minha. Devia ter feito o teste e percebido que a câmara não estava a funcionar. A Curcio Afonso, bom dia, bom trabalho. Helder Paiva, bom dia, muito sucesso para a nova época, obrigado. O Alexandre Salazar brinca a dizer que é o Luke de Jong que vai aparecer de surpresa. Não, não é, sou mesmo só eu e a minha inépcia para o regresso às lives e o facto de eu achar que consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo e às vezes já não consigo. Olha, o Jason Lima está de volta também. Boa tarde, António, muita saúde, igualmente para ir para os Açores. Jason é um dos antigos subscritores do Substack, depois, entretanto, saiu, a vida mudou, mas está aqui na mesma nas lives, e isso é que é importante. E depois tenho aqui mensagens da malta a dizer que está tudo ok. O Jason diz-me também, Benfica com um caminho muito difícil para a Champions. Depois já percebi que o Benfica, no sorteio, ficou a saber que se passar o Nice, vai ter pela frente os adversários mais complicados, ou Feyenoord ou Fenerbahçe. Vamos a ver. Rafael Mota, bom dia. Olá, Rafael, também um dos que já esteve como subscritor premium do meu Substack e, entretanto, saiu. Aliás, o Alexandre Salazar assinala isso mesmo. Alves Cacá, boa tarde. Hugo, boa tarde. Cúrcio Afonso, boa tarde, bom trabalho. Ricardo Rafael, boa tarde. O que espero da época é no Substack. É a malta que quiser saber o que é que eu espero. Aliás, deixem-me dizer-vos que vai sair, como sai todos os anos, a minha previsão para a classificação final desta Liga, no dia em que começar o campeonato. Portanto, o que eu espero da época vai estar muito espelhado nesse texto que vai sair, então. Em princípio, não sai logo no dia 8, sairá apenas no dia 9, porque é a leitura de fim de semana. Sairá no sábado, dia 9. O João da Rocha Pares diz, boa tarde, neste horário estou sempre on, mais um que já foi subscritor premium do Substack e já não é neste momento, tanto quanto sei, o João da Rocha Pares, bem-vindo de volta aqui às lives. O Ricardo Rafael deseja que seja uma grande época. Bruno Sousa, boas malta. Gabriel Santos, muito bom dia. Pedro Dias, boa tarde. Hugo Claro, também a desejar boas tardes. André Oliveira, boa tarde a toda a comunidade. Marlians, olha quem é ele, sou eu, pois é verdade. E o Nunita diz que está no trabalho, mas está ligado. Muito bem, vamos lá. Vamos começar então a explicar, e como sempre há obras neste prédio. Daqui a bocadinho eles começam aí com a barulheira, mas espero que a gente consiga levar isto a bom porto até ao final. Vamos lá então para vos dizer o que é que podem esperar da nova época relativamente à minha atividade profissional. Houve férias, foram muito curtinhas. Aliás, eu estive sempre ativo porque não consegui ganhar avanço para continuar a enviar conteúdos. Isto idealmente era assim. Eu, naquela ponta final da época, teria conseguido arrancar com a série Reis da Europa, que eram umas 5 dezenas de artigos que fiz na época passada e há 2 épocas, este ano não consegui, com as histórias dos vencedores dos vários campeonatos nacionais da Europa. Este ano não houve, porque com o Campeonato do Mundo de Clubes, o final da época
prolongou-se tanto que não houve tempo para essas coisas e, portanto, também não haveria depois tempo para despachar a série começar, até começar a nova temporada. E eu senti que ia estar aqui, já com a malta toda a vibrar, com as novas contratações, com os jogos desta nova época, a querer saber coisas sobre a nova época, e eu a despertar-vos com textos sobre o campeão da Bulgária da época passada. Achei que não era provavelmente isso que vocês iam querer. Portanto, por este ano, excepcionalmente, não houve reis da Europa. Optei, por isso, neste período de verão, e se calhar é assim que funciona, porque é uma série mais curta, por fazer a atualização da série Donos da Bola. A série Donos da Bola é uma série da qual eu gosto bastante, porque é uma série que nos descreve quem são os donos dos clubes, dos maiores clubes do mundo. Este ano ficaram lá retratados cerca de 225 clubes. Porquê? Porque houve 8 artigos. O último saiu precisamente ontem, com os donos da bola relativos a Portugal. Foram 8 artigos. O primeiro sobre os donos da bola dos clubes da Premier League inglesa. Depois saíram ainda os clubes da Liga Espanhola, os clubes da Série A italiana, os clubes da Liga 1 francesa, os clubes da Bundesliga alemã, os clubes da Série A do Brasileirão, os clubes, e estes foram 48, que estão no top 100 do ranking da UEFA, mas não foram abrangidos por nenhum dos outros artigos. Os clubes que estão nos tops também das respectivas confederações da América do Sul, da América do Norte, Central e Caraíbas, da Ásia e da África, e os clubes da Primeira e Segunda Liga de Portugal. Ao todo foram cerca de 225 dos maiores clubes do mundo, tudo explicadinho. Quem é que manda, quem é que tem o capital, os casos em que os clubes ainda são dos sócios. Quem quiser ver a série depois no YouTube, vai ficar aqui o link para poderem fazê-lo. Os textos chegaram ao final ontem, precisamente, para poder agora, a partir daqui, atacar a nova época. A nova época começou já aqui também, lá, no meu Substack. Está a passar aqui em baixo, tadeia.substack.com, com a crónica analítica do jogo da Supertaça. Saiu na sexta-feira, uma análise ao Sporting Benfica, que o Benfica ganhou por 1-0. Quem quiser ler, também tem aqui o link. Portanto, já temos aqui 2 links para a malta ler. Deixem-me só tomar nota dos timecodes, senão depois eu vou perder uma eternidade para poder colocar os links. Os links só vão estar disponíveis no YouTube. É bom que vos diga. E pronto. E temos então... isto já saiu. Entretanto, no domingo, ontem, saiu então o último episódio dos Donos da Bola e hoje começou já a nova época com a Entre Linhas. Houve aqui uma alteração na minha atividade, porque até ao final da temporada passada, os meus dias começavam sempre com a escrita do Último Passo. O Último Passo é a minha crónica, que era diária, de opinião, todos os dias saía, e saía ao final da manhã, porque exigia um bocadinho mais de tempo. E era para todos. Ficava disponível para todos os subscritores do meu Substack, ou para quem não sendo subscritor, fosse via browser a tadeia.substack.com, pois o Último Passo mudou, e a partir de agora, de segunda a sexta-feira, o dia no meu Substack começa precisamente com a Entre Linhas. O primeiro episódio já saiu, e também fica aqui o link para quem quiser ler. Os episódios são diferentes. Isto é um futebol de verdade sem eu ter comichão no nariz. Não é futebol de verdade nem é nada. Não sei porque é que isto me acontece aqui e não me acontece em estúdio na TV, mas aqui é sempre certinho. Bom, e a dizer, os episódios são diferentes. Os de segunda-feira são mais longos, precisamente porque Entre Linhas vai de segunda a sexta, e os episódios de segunda-feira têm que abarcar a atualidade de sexta, de sábado e de domingo. 3 dias. Portanto, é um episódio mais comprido. São 15 minutos de leitura à segunda-feira e, por isso mesmo, sai um bocadinho mais cedo. Sai às 8h30. Os episódios de terça a sexta, portanto, terça, quarta, quinta e sexta, são mais curtos. Vão ser 5 minutos de leitura e, por isso, vai sair às 8h45. Qual é que é a ideia? Bom, a ideia é que vocês possam ler antes de entrarem no trabalho. Isto serve basicamente para vos pôr em dia com aquilo que é mais importante na atualidade futebolística, para vocês não ficarem desarmados, seja
vão a subir no elevador e alguém puxa a conversa e têm que ter o que dizer, seja na conversa ao pé da máquina de café, do bebedouro, quando vão à Copa, se é que há Copa no vosso escritório, enfim, o que seja, há sempre alguma coisa para poderem comentar na atualidade desportiva. A Entrelinhas está dividida em várias secções. Começa sempre com aquele que eu escolho como tema do dia, abordado de forma muito breve, mas sempre com links para poderem aprofundar a leitura caso queiram fazê-lo. Depois tem uma secção que são as conversas de elevador, que, enfim, que vai... e deixem-me só... Já, creio que já... deixem-me cá só fazer aqui uma coisa que é muito rápida, mas que tem que ser feita. E a dizer que começa com o tema do dia e depois tem as conversas de elevador. As conversas de elevador, basicamente, são tópicos muito rápidos. Aquilo que é novidade na atualidade desportiva. No campo, descreve os resultados da véspera ou do fim de semana, aquilo que são os jogos mais importantes que se verificaram. Temos a bola do dia, em que vou tentar sempre ter em imagens um lance que destaco da véspera ou do fim de semana que passou. Temos uma outra secção, que é o a bombar, mas não tão importante assim, que reflete um bocadinho aquilo que são os temas que estão a bombar nas redes sociais, nas televisões, mas que, na verdade, não interessam grande coisa. É mesmo só porque permitem esta descarga de dopamina de que a malta tanto gosta, mas que não são, de facto, verdadeiramente relevantes. Temos ainda a seguir uma secção que é os temas que passaram despercebidos, mas que se calhar vale a pena refletir sobre eles. Inventei aqui uma secção que tem a ver com a velha história dos consultores espanhóis, para quem a conhece, que são caramelos de Badajoz para adoçar a boca, que se destina a mostrar-vos aquilo que são os tópicos, aquilo que a imprensa, as televisões nos deram para nos convencer que o nosso clube é o maior de todos e que os outros não são todos tão bons como o nosso. Há sempre, esta secção está sempre alimentada, porque, lá está, cada vez mais o jornalismo, infelizmente, se trata um bocadinho de vender ilusões. Há uma secção com leituras, e isto já havia na Entrelinhas antiga, com links para poderem ler os artigos que eu considerei mais importantes na imprensa do dia, e há ainda uma nova secção que é a secção do Discord, em que eu destaco todos os dias uma frase que tenha sido escrita por vós no meu Discord, no meu servidor privado de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack. Portanto, é uma secção que vos permitirá porem-se em dia com a atualidade futebolística. E isto porquê? Porque é que eu mudei isto? Mudei por duas razões. A primeira porque tenho a noção de que uma das grandes dificuldades no trabalho jornalístico hoje em dia passa por dar às pessoas coisas que sejam úteis. Não fica fácil... não fica fácil dar às pessoas coisas úteis. Não é tão fácil como acontece, por exemplo, no setor têxtil, no setor do calçado, no setor da restauração. Enfim, todos temos que comer. Portanto, como todos temos que comer, vamos ao restaurante e comemos. Nem todos precisamos de notícias. Portanto, e sobretudo, nem todos precisamos de opiniões. Conforme dizia o aforismo, as opiniões, se fossem valiosas, as pessoas não as davam, vendiam-nas. E eu, como quero, por um lado, valorizar as minhas opiniões, e por outro, estava a começar a ter alguma dificuldade para ter opiniões todos os dias, resolvi mudar aqui um bocadinho a coisa. Houve muita gente que me deu nota de que ia cancelar a subscrição premium do meu Substack, porque aquilo que mais gostava de ler era o último passo, eram os textos de opinião, e, ao fim e ao cabo, esses eram gratuitos e, portanto, não lhes fazia sentido estar a pagar para os ler. Portanto, eu resolvi inverter aqui a coisa e aquilo que vamos ter é, logo de manhã, o tal texto, que é gratuito, é para todos, toda a gente pode ler, que são as entrelinhas, que anteriormente eram pagas e eram mais longas, para vocês estarem em dia com a atualidade. E depois, o último passo, os textos de opinião, quis valorizá-los, passei-os mais para o final do dia, para um lote de conteúdos que são apenas para subscritores premium.
Portanto, quem quiser continuar a ler o último passo vai ter que ser subscritor premium do meu Substack. E perguntam vocês, por acaso ninguém perguntou, deixem-me só ver se há aqui, se há aqui, se há aqui coisas para ler. Bom, o Tiago Teixeira diz, bom dia, parece que a Liga vai lançar uma Liga Fantasy oficial, recomendo se tiver tempo uma Liga privada, vamos ver isso. O Rui Viriato está cá também. Bom dia, Rui. Josias Martins Cardoso, boa tarde. O Pedro Dias, eu ainda cheguei a participar na Liga Record há uns anos, mas deixei de o fazer por falta de tempo. Pois esse é o meu problema com as Ligas Fantasy também. O João da Rocha Pares diz que são os gatos da comissão. Talvez. Talvez essa coisa da comissão do nariz tenha a ver com o pelo dos gatos. O Kika ainda diz que ainda só leu os primeiros 5 donos da bola, textos bem grandes e com muita informação. Gostei bastante, muito bem. Jorge Fernandes, boas pessoal, saudades do futebol de verdade. Diz, cheguei agora. Simão Rochinol, olá Simão, mais um dos que já foi subscritor premium e entretanto foi embora. Malta, sente a tua falta, Simão, no Discord. Boa tarde, Simão. Muito bem, é isso. Para já ninguém perguntou, mas eu ia dizer, pergunto a vocês, o último passo vai ser diário? Não, não vai. Portanto, como é que isto vai acontecer? Todos os dias, 8h30 às segundas-feiras, 8h45 às terças, quartas, quintas e sextas, entre linhas. 15 minutos de leitura à segunda-feira, 5 minutos de leitura nos outros dias. Leitura gratuita. É para todos. Deixem-me só tirar daqui o Simão, porque já não está, já foi lido o comentário. Depois, 19 horas, preferencialmente todos os dias também, há sempre um conteúdo para subscritores premium. Será o último passo todos os dias? Não. Será na maior parte dos dias? Eu creio que sim. Mas esse conteúdo premium, que vai sair ao final do dia, não tem necessariamente que ser o último passo. Pode ser uma reportagem, pode ser uma análise de números, pode ser um texto de análise tática, pode ser um perfil, pode ser o que for. Pode ser o que for. Pode ser uma edição do Futebol de Verdade. Enfim, será um conteúdo exclusivo para subscritores premium do meu Substack, às 19 horas. Portanto, quem for subscritor gratuito recebe a entrelinhas, quem for subscritor premium recebe a entrelinhas e recebe esse texto do final do dia também. Além disso, o que é que há mais? Haverá, todas as semanas, uma crónica analítica, a crónica analítica ao jogo da semana. No próximo fim de semana posso já dizer-vos que vai ser o Futebol Clube do Porto Vitória Sport Clube. O jogo é sábado, a crónica sai domingo. Como é que é escolhida a crónica analítica? Bom, é como é sempre. Eu aqui não estou a pensar em cliques, não estou a pensar em quem é que vai vai receber mais likes, mais cliques. Não é essa a minha ideia. A minha ideia é valorizar o critério da verdade, do valor desportivo. E o valor desportivo só se define de uma maneira, que é olhar para as classificações. Portanto, nas primeiras 5 jornadas, vou recorrer à classificação da última liga, isto é, o método é o de sempre, soma-se a classificação dos 2 clubes que estão a jogar na jornada da Liga e o jogo que tiver o total mais baixo é escolhido como jogo da semana, daí que esta semana acaba por ser o Futebol Clube do Porto, Vitória Sport Clube. O Porto foi terceiro, o Vitória foi sexto, portanto 3 e 6 dá 9, acaba por ser este o jogo escolhido para ter crónica analítica na primeira jornada da Liga. A partir da quinta jornada, vou passar a utilizar a classificação desta época e vou utilizar o mesmo método até ao final. No fim de semana, haverá ainda um texto para subscritores premium, aquilo que eu chamo a leitura de fim de semana, que será um texto um bocadinho mais longo, um bocadinho mais comprido, precisamente para poder ocupar-vos durante precisamente o fim de semana. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa a dizer a este respeito, mas se tiverem, coloquem agora, porque é agora que eu estou aqui disponível para responder. Então, e o futebol de verdade? O que é que vai acontecer ao futebol de verdade? Bom, a minha ideia é fazer uma edição semanal do futebol de verdade. Só no Substack e só para subscritores premium. Já sei que há muita gente que não vai gostar. Aliás, desde que fiz este anúncio, já recebi
várias inputs vossos, e deixem-me só ver quem é que cá está mais, entretanto, neste momento. O Alexandre Salazar diz que confirma que o Rochinol faz falta, até pela experiência profissional que teve. Boa tarde ao Francisco António, que veio perguntar a Frolto ao Rios. Volto a dizer, o Francisco António não estava cá ainda, mas agora já está. A live de hoje não é para comentar futebol, é para anunciar as alterações no meu Substack e na dinâmica do Futebol de Verdade. O Afonso Silva diz até agora só boas alterações, quer é ver os horários do Futebol de Verdade, já estou a chegar lá. O Ruben Figueiredo responde e diz que o Frolto é melhor. Miguel Joana, bom dia. Creio que o Miguel Joana também já foi subscritor premium e também já não é, portanto eles estão a aparecer aqui. Agora a questão é saber se eu consigo trazê-los de volta para o Substack. E atenção, há uma promoção em curso. Até dia 8 de agosto, quem fizer a promoção anual, e o link vai ficar aqui também para beneficiarem desta promoção, embora o link esteja disponível nos textos que eu estou a enviar para todos nesta semana. Quem fizer a subscrição anual até dia 8 de agosto e não tiver, atenção, quem não tiver uma subscrição válida e fizer a subscrição anual até dia 8 de agosto, paga 8 meses em 12. Bom, quem é que diz mais coisas? Diz ainda ao Francisco António que Rui com Boba não lhe encheu as medidas. Ok, não é para hoje. Helder Paiva, futebol internacional, alguma coisa prevista? Tanto como nacional. É assim, vai-se fazendo. Quando houver, por acaso, tenho já pensado um texto que tem a ver com futebol internacional, que há de sair para subscritores premium um destes dias. Agora, secções fixas de futebol internacional, não vai haver. Mas vou abordando, como vou, até muitas vezes no último passo, abordo o futebol internacional. Diz o Silvio Ribeiro, eu não vou gostar do futebol de verdade ser para subscritores premium, mas faz todo o sentido. Lá está, pois faz. É isso mesmo. Sweet Caroline, Caro Tadeia, comenta a atualidade, resumo dos jogos, uma visão jornalística e profissional, textos, crónicas, ninguém quer saber, já foi, ou vai continuar a falhar neste conceito? É assim, é o que eu tenho para dar. Diz ainda o João Jorge, Frolto ao Rios, Yulman, ok. Enfim, o Francisco António continua a fazer comentários sobre a atualidade futebolística, volto a dizer, isso é para depois. Para hoje, não. Pedro Almeida, bom dia a todos. Pergunto ao Silvio Ribeiro se o futebol de verdade só pode ser visto em direto. Não, este vai ficar disponível, os outros também não, também poderão ser vistos em diferido, mas não por toda a gente. Vamos lá, e a explicar o futebol de verdade. Já recebi muitos comentários. Eu anunciei as alterações, debati um bocadinho isto tudo até no Twitter. E diz aqui o Rafael Mota ainda que o António deve dar a atenção a quem paga, não faz outro sentido. É isso mesmo. Recebi muitos comentários vossos de malta que está contra esta alteração. Houve malta a dizer-me que, e tal, mas o auge do futebol de verdade foi quando estava livre e disponível para toda a gente. E é verdade, chegámos a ter 500 pessoas nos diretos, neste momento estão cá 74 apenas, porque a malta está desabituada disto. A verdade é que esse auge refletia-se em custos e não em receitas. E eu, lamento dizer-vos, mas tenho que me governar. Isto para mim é trabalho. E como é trabalho, tenho que fazer o possível para canalizar as pessoas para os conteúdos pagos. Isto é muito simples. Eu tenho conteúdos para subscritores gratuitos, tenho conteúdos para subscritores pagos, mas, tal como vocês, quando vão trabalhar, estão à espera de receber uma remuneração, eu também, do meu trabalho, espero conseguir tirar uma remuneração. E malta que diz, o que ele tem é medo do contraditório. Essa é outra, medo do contraditório. Volto a dizer-vos, e já vos disse isto também muitas vezes. Não estou nas redes sociais à procura de legitimação. É claro que prefiro que a malta goste do que a malta não goste. É claro, e até por isso vos desafio, metam like. E foi o Jason que disse, malta, vamos a meter likes. Gosto que metam likes. Prefiro que metam likes e que venham dizer, que fixe, o trabalho ficou bom e tal, do que venham dizer, estás comprado por este clube, ou por aquele, ou pelo outro. É evidente. No entanto, é bom que entendam uma coisa. Eu não estou nas redes sociais à procura de legitimação. O meu objetivo nas redes sociais sempre foi muito claro. Era levar o meu trabalho às pessoas que estão interessadas em consumir o meu trabalho. Seja o trabalho que é para subscritores gratuitos, seja o trabalho que é para subscritores premium.
Acontece que isso deixou de acontecer. E deixou de acontecer por uma série de razões. Uma delas tem a ver com a questão dos algoritmos. Os algoritmos das redes sociais favorecem cada vez mais a polémica estéril, as descargas de dopamina, a malta que vai lá e insulta, e depois o outro vem e responde ao insulto, e eu não tenho jeito nenhum para isso. Nem quero ter. Nem quero ter. Aliás, já desde a época passada, deixei de publicar links para os meus textos nas redes sociais por outra razão também. É que cada vez mais as redes sociais favorecem quem paga pela divulgação. Eu cheguei a fazer uma experiência de anúncios no Google e aquilo, a gente mete 5 euros e eles dizem, não, mas isto para funcionar tem que meter 10. E a seguir mete 10 e eles dizem, mas isto para funcionar a sério tem que ser 50. E depois mete 50 e, mas isto a sério tem que aumentar o orçamento. E um nunca mais acabar. E quem ganha dinheiro são, obviamente, as grandes plataformas de Big Tech. Meus caros, eu sou professor de jornalismo desportivo na Universidade Católica, ensino jornalismo digital nessa pós-graduação em jornalismo desportivo na Universidade Católica e sei muito bem que isto está tudo feito para as Big Tech ganhar. Eu sei como é que isto funciona. Agora, a questão é, primeiro, não tenho jeito. Segundo, entendo que não devo fazê-lo. Porque aquilo a que esta realidade nos conduziu foi ao sacrifício do que são os valores do jornalismo em nome da caça ao like, em nome da viralidade. E o jornalismo deixou de ser aquilo que tinha que ser. Passou a ser um bocadinho aquela coisa dos caramelos de Badajoz para adoçar a boca às pessoas. Ou então dos caramelos que vêm estragados e é para indignar as pessoas. Porque as redes sociais só valorizam dois tipos de emoções. Ou adoro, ou detesto. Isto se calhar faz-me pensar. É uma coisa que nas redes sociais não é valorizado. E eu estou no setor isto se calhar faz-me pensar. Portanto, as redes sociais, lamento, não são para mim. Foi por isso que eu fechei o meu site antigo, antoniotadeia.com, porque não conseguia ganhar a escala suficiente para rentabilizar aquilo com publicidade. A única maneira de o fazer é puxar pelo clique, e eu não estou para isso. E vocês não gostam disso, porque eu estou constantemente a ver comentários vossos nos Twitters desta vida a dizer que não gostam disso. Estes jornalistas estão sempre à procura do clique. Portanto, não gostam disso também. E à nossa escala, quem não faz isso não consegue rentabilizar projetos. Foi por isso que eu fechei o antoniotadeia.com e abri o Substack com a possibilidade de ter subscritor pagador. E é por isso também que vos dou sempre estas sabatinas para vos chamar para a plataforma, tadeia.substack.com. Tenho 7.000 e qualquer coisa subscritores gratuitos, à volta de 3% tornaram-se subscritores premium, mas é um bocadinho por aí que eu tento viabilizar a minha atividade enquanto jornalista, longe dos grandes grupos de média. Portanto, a que é que isto nos trouxe? Primeiro, deixei de publicar links nas redes sociais. Depois, deixei de fazer o futebol de verdade nas redes sociais também. Porque aquilo era ótimo, até havia uns números de circo com a malta a insultar-se e tal, e depois eu já não conseguia ver os comentários válidos, porque só via comentários de um que insultava o outro, outro que insultava um, e isto é aquilo que a malta diz que eu não gosto de contraditório. Volto a dizer, estou-me nas tintas. Gosto de discutir ideias convosco, mas é discutir ideias, não é de estar agora aqui a lavar roupa suja, não é isso que me interessa. É por isso também que esta época vai voltar a haver uma alteração no futebol de verdade. O que é que vai acontecer? Bom, o futebol de verdade, sem compromisso, eu quero ver se o faço todas as semanas. Uma vez por semana. Não há dia fixo. Eu aponto muito para o final da jornada. Para um dos dias de final da jornada ser o conteúdo premium. E vai ser publicado só no Substack. Vai ser em direto no Substack e vai ser só para subscritores premium do meu Substack. Quem quiser estar no futebol de verdade, participar, ver, em direto ou em diferido, comentar, tem que ser subscritor premium. Vai ser para menos gente? Vai. É a vida. Isto não pode ser sempre como a gente gosta. Eu também gostava e sentia, e via os números a crescer e ficava feliz.
Mas, no fundo, isto estava a afundar-me cada vez mais na tal contradição insanável entre aquilo que deve ser o jornalismo e aquilo que as redes sociais esperam que os criadores de conteúdo façam. Eu não sou influencer, sou jornalista. Como sou jornalista, não estou para entrar na lógica dos influencers. Futebol de verdade, só no Substack, em direto ou em diferido, conforme quiserem ver. Em direto podem participar, em diferido, enfim, podem ver só, como é evidente. Em direto podem comentar, em diferido também poderão comentar, mas já não vai ser visível ou lido o comentário durante a live. Não vai ter dia fixo, eu vou apontar muito para o final da jornada, portanto vão-se mantendo atentos. Outra coisa, depois o vídeo do Futebol de Verdade ficará disponível para quem quiser ver no meu Substack, só os premium, mais uma vez. O áudio do Futebol de Verdade ficará disponível no meu Substack, também, mais uma vez, só para premium. E o áudio do Futebol de Verdade será também enviado para quem estiver no meu canal de Telegram. E no meu canal de Telegram estão os subscritores premium do meu Substack que entenderem lá estar. Lamento se isto vai limitar um bocadinho mais o acesso às coisas. Tem graça aqui o Afonso Silva, diz que já não vai ser o Futebol de Verdade, tem de chamar-lhe TED Talk de Tadeia ou extremamente agradável. Afonso, você dava-se bem, era com o outro, mas, o outro já não está cá e vamos a ver. O que é que vocês têm a dizer aqui para já? Vamos lá ver. Rui Gouveia. Já tinha saudades de ouvir. Este ano gostou do Tour de France. Eu gostei. Gostei, embora tenha sido um bocadinho mais do mesmo, não é? E tive pena que o João Almeida não tenha podido ficar até a final, com expectativas para a Vuelta. O Jason Lima, este já tinha mostrado, meter likes. O Jorge Fernandes mete-se com o Rafael Mota, que é braguista, perguntar se é este ano. Vamos a ver. Old Chef, nova época. Simão Rochinol, a ver se o futebol de verdade uma vez por semana seria o ideal. A fazer-se o futebol de verdade uma vez por semana seria o ideal, até para poder fazer publicidade ao Substack, que é de onde vem o dinheiro e onde está o trabalho que é desenvolvido. Sim, mas o futebol de verdade vai ser mesmo só lá também, porque não dá para ser de outra maneira. Diz o Pedro Almeida, desde que seja às 12h30, está tudo bem para mim. O horário também não está fechado. É quando for. É quando calhar. Ruben Figueiredo disse: tens razão, tens sempre de ter lucro, ninguém faz um bom trabalho de graça. Foi pena na altura que o futebol de verdade acabou devido a certos engraçadinhos que vinham para aqui destabilizar. É verdade que sim, e depois acham que eu não gosto do contraditório. É a coisa. Tiago Costa, tenho pena que deixe de ser para todos, mas efetivamente faz todo o sentido. O António tem que ganhar dinheiro com o seu trabalho, como todos nós. Pena não haver outro método como patrocinador, etc. Pois, havendo patrocinador, poderia ser gratuito. Agora, não havendo, não pode. O António não se pode esquecer de promover o canal de forma a ter malta nova. A partir do momento em que fizer futebol de verdade apenas para subscritores, provavelmente vai ter mais dificuldades. Sabem que eu cheguei a essa conclusão também recentemente, porque eu já vos disse, eu não estou no negócio das emoções. Há uma maneira de ter sucesso no jornalismo desportivo, e já vos disse aqui, que é explorar as emoções extremas. Ou o adorei ou o detestei. Eu não estou nesse negócio. Tento ser um gajo equilibrado e tento, sobretudo, levar-vos a refletir sobre as coisas. Vocês têm uma ideia, eu tento dizer, se calhar vejam, porque se calhar não é bem assim. Pronto. Cheguei à conclusão que muitas das pessoas que gostam deste tipo de abordagem não sabem sequer que eu estou a trabalhar nisto. Porquê? Porque as redes sociais não lhes mostram a essas pessoas. As redes sociais só mostram à malta que está no negócio das emoções. E, portanto, essa ideia do crescimento através das redes sociais também é uma ideia que convém, se calhar, não apostar demasiado nela. Porque o público que as redes sociais traz não é, muitas vezes, o público que quer refletir, é o público que quer reagir. E o público mais reativo não é o público que pode eventualmente vir a contribuir para que o projeto possa arrancar. Eu tenho estado sempre um bocado preso nesta contradição, desde que comecei com este projeto, e finalmente creio que vou dar o passo em frente no sentido contrário àquele que é o sentido mais comum, o sentido da aposta no mercado das emoções. Não é para isso que eu estou, não é de todo.
Diz o Simão Racional, as pessoas só gostam do jornalismo que legitima as suas opiniões, lá está. E eu estou no negócio contrário, que é no... Epá, se calhar é melhor pensares um bocadinho mais nisso. Porque se calhar não é bem como estás a pensar. Se não agrada, são comprados e são pagos por este ou aquele. Como diga, conhecidos que pensam assim, têm o jornalismo que merecem. É verdade, depois não podem é vir-se queixar. Tiago Costa, espero que consiga. Tiago, eu estou muito longe de conseguir. É bom que tenham a noção disso. Porquê? Eu, felizmente, enfim, eu neste momento estou numa situação em que 90% do meu tempo de trabalho é dedicado a uma atividade, que é o meu Substack, e o Futebol de Verdade, e o YouTube, e essas coisas todas, da qual só me vem 10% do meu rendimento. Qualquer modelo de negócio, qualquer gestor profissional que metesse aqui e dissesse assim, ok, vais passar a gerir a minha atividade. Ele dizia-te, fecha isso. Faz só comentários na televisão e na rádio. Vai só dar aulas. Porque é aí que, enfim, que as coisas estão a funcionar. Mas isto é o que eu gosto de fazer. O jornalismo é o que eu gosto de fazer. Gosto de levar as pessoas a pensar. E, portanto, vou continuar a tentar. Mas estou muito longe de conseguir. Walter Souza, ainda vou a tempo de desejar uma boa tarde cheia de calor a todos. É verdade que sim. A Sara Vito dos Santos diz que ainda se lembra. Já não sei do quê, mas porque já foi há um bocado. Ricardo Pinho, boa tarde. Não é possível colocar conteúdos gratuitos nas redes sociais, mas com os comentários desligados para evitar os trolls habituais ou as pessoas intelectualmente menos abençoadas? Oh, Ricardo, vamos lá ver. O que é que acontece? Se eu desativo comentários, as redes sociais não mostram aquilo a ninguém. Onde é que está o negócio do senhor Zuckerberg, do senhor Elon Musk? O negócio deles está em ter as pessoas ligadas ao conteúdo que eles lá têm. Como é que as pessoas ficam ligadas? Comentando, respondendo umas às outras, insultando-se umas às outras. Se eu desligo os comentários, o que é que o algoritmo das redes sociais faz? Percebe assim? Alto lá. Este tipo aqui não está a favorecer o nosso negócio. Corta no alcance. E aquilo não aparece a ninguém. É um problema, é absolutamente insanável esta contradição. Ou fazemos jornalismo, ou fazemos influenciarismo. E eu não quero fazer influenciarismo. Não é para isso que eu cá estou. Helder Paiva, uma solução de promover os famosos stakes desses futebol de verdade privados e colocar aqui o YouTube. Vamos a ver, eu posso até eventualmente, mas não estou muito para ir virar para lá está. Isso é mais trabalho. É ter que estar a editar, a cortar, a colar, a meter e tal, e não sei o quê, para coisa nenhuma. Vamos a ver como é que vai ser. Silvio Ribeiro, penso que facilitava colocar o áudio nas plataformas de podcast, mas com a opção Patreon. Posso pensar nisso, eventualmente, é uma possibilidade. Em que venha a pensar nisso. Jorge Fernandes, eu gosto das alterações, eu também não gosto de trabalhar sem receber, lá está. Helder Paiva, é uma ponte muito difícil de atravessar entre a recompensa a quem paga e chamar quem ainda não faz parte. A mim parece uma melhor forma até agora. É possível que sim. João Jorge, infelizmente não consigo tornar-me premium. É uma pena, gosto da sua opinião e deste formato, mas é o seu negócio e tem toda a legitimidade para o gerir da maneira como acha viável. Vamos a ver, eu posso até inventar. Eu creio que o Substack tem coisas ativas em que as pessoas, por partilhas, acabam por receber subscrições premium gratuitas. Já aconteceu pelo menos com um caso. Um meu subscritor gratuito, eu sei porque recebi essa notificação. Não sei exatamente como é que isso funciona, mas um meu subscritor gratuito que enviou textos para amigos que vieram a tornar-se também eles subscritores, embora gratuitos, acabou por receber 3 meses de subscrição premium completamente de borla. Portanto, isto é possível acontecer. É uma questão também de vocês se empenharem. E lá está, esta pode ser a resposta àquela questão que estava a ser colocada aqui atrás. Como é que se chega a pessoas que não estão cá? Vocês podem ajudar-me a fazer isso. Mesmo aqueles que são premium, que são gratuitos, podem fazer isso, podem partilhar, podem ir vocês partilhar com os vossos amigos via WhatsApp, seja como for, para eventualmente trazer mais gente. E o Substack, isso eu sei que é verdade, porque já aconteceu, oferece subscrições premium a quem consegue trazer mais gente para a plataforma. Walter Souza, a nova entrelinhas, com tantas secções, parece um jornal em ponto pequeno. A ideia é um bocado essa, sim. José Duarte diz que pensar cansa. Corra tudo bem, assim espero. Helder Paiva, a RTP ainda vai precisar mais de si depois da saída do José Nunes. É verdade. Para mim são os 2 melhores comentadores de futebol da televisão. O Zé, infelizmente,
para mim e todos aqueles que gostávamos dele, mudou um bocadinho ali a agulha da sua vida profissional. Pedro Almeida abriu vaga na Antena 3, que o Carneiro Amigo retirou a linha avançada. Eu creio que ele vai fazê-la noutro sítio qualquer. Afonso Silva, qual é a justificação? Não sei para quê, Afonso. A ideia inicial do Futebol de Verdade era dialogar diretamente consigo e ouvir as suas opiniões. A partir de agora não terá hipótese de trazer mais pessoas para o Substack. Pois é a vida, terei que encontrar outras maneiras de o fazer. João da Rocha Pares, como sugestão, muitos vídeos de YouTube são colocados para todos ao fim de uma semana. Poderia ter o Futebol de Verdade livre ao fim dessa semana. Somente quem gosta veria nessa altura, mesmo sendo gratuito. Está. É possível que venha de facto a fazê-lo. Portanto, meus amigos, última recapitulação. O que é que vai acontecer? Substack, conteúdos gratuitos, de segunda à sexta-feira. À segunda-feira, entre linhas, leitura de 15 minutos às 8h30. À terça, quarta, quinta e sexta, entre linhas, leitura de 5 minutos às 8h45. Depois, conteúdos premium, só para subscritores premium. E há uma promoção a correr. Atenção, não se esqueçam disso. Está aqui o link em baixo. Todos os dias, segunda a sexta, às 19 horas. Pode ser o último passo, pode ser uma reportagem, pode ser uma análise, pode ser o que for. Será exclusivo para subscritores premium. Futebol de Verdade entra nesta lógica dos conteúdos exclusivos para subscritores premium. Não vai ter data fixa, não vai ter dia fixo. Eu aponto muito para o final da jornada. Para a semana há de haver um. Depois os premium acabarão. Pergunta-me aqui o Silvio Ribeiro. Quando é que começa o Futebol de Verdade? Há de ser para a semana. Agora, o dia e a hora não está fechado ainda. É uma coisa que vai variar de semana a semana. Mas os subscritores premium, que são aqueles que o vão poder ver em direto e participar, vão receber essa nota na altura. Além disso, ao fim de semana, crónica analítica de um jogo da jornada. O jogo da jornada, a sair no dia seguinte ao jogo. Também só para subscritores premium e ainda uma leitura de fim de semana, igualmente só para subscritores premium. Pergunta ao Jorge Fernandes. E a Europa? Pois, a Europa somos nós, todos. Jorge, a Europa vai entrar na lógica dos conteúdos premium, não vai ter análises também, mas vamos ver, pode até haver Futebol de Verdade a seguir às jornadas europeias. Vamos a ver como é que a coisa corre. Eu não quero estar preso a uma rotina que depois vai acabar por me penalizar. Pedro Fonseca, boa tarde a todos. Não tenho sido um espectador assíduo, mas hoje temos o exemplo, sendo de Borla, nem todos os presentes colocam um like no canal para ajudar. Pois, é verdade que sim. Além disso, há ainda a nuance de os textos serem disponibilizados em formato áudio no meu canal de Telegram, onde acedem os subscritores premium do meu Substack, e de haver ainda a possibilidade de interagirmos. Lá está, aquilo que vocês estavam a dizer. E o Afonso Silva, que está aqui, também já foi subscritor premium do meu Substack e saiu. Mas a malta quer é interagir, quer saber a tua opinião sobre as coisas, conversar contigo. É no Discord. Eu estou lá sempre. E os subscritores premium que estão aqui hoje sabem bem que isso acontece. Não deixo uma pergunta sem ser respondida no meu Discord. A questão é que, lá está, também só quem acede ao Discord são os subscritores premium do meu Substack. Mas é assim, eu posso precisar de ir ao médico, até ao SNS, mas os médicos não estão aí disponíveis para atender toda a gente a toda a hora. Mal comparado, e não é assim que funciona. Portanto, quem quiser interagir, continuarei a estar disponível para interagir lá no Discord. O ambiente é saudável, é divertido, e quem quiser aceder, pode aceder, ninguém está proibido de o fazer. Portanto, é assim que vai ser. Não se esqueçam que na próxima... agora estou baralhado. Eu acho que é quinta-feira. Na próxima quinta-feira há mais uma edição do Futebol de Verdade, live, para explicar as alterações para esta época. Se tiverem dúvidas ainda, apareçam e coloquem-nas nessa altura, que eu depois cá estarei para lhes responder. Muito obrigado a todos aqueles que cá estiveram hoje. Espero que tenham gostado das alterações e não se esqueçam que há uma promoção em curso. Quem quiser subscrever o meu Substack com promoção,
12 meses só pagam 8, portanto, em vez de 60 euros que vos custaria pagar esses 12 meses, só pagam 40, é darem um salto lá ao Substack e aproveitarem a sua possibilidade de aceder à promoção. Diz aqui o Hugo Rocha, fiquei uma época sem o acompanhar, esta devo presenciar os seus pensamentos futebolísticos. Venham lá, venha daí, Hugo, the more the merrier, como dizem os britânicos, quanto mais melhor. Vamos a isso, estou à vossa espera lá no Substack, em tadeia.substack.com. Muito obrigado por terem cá estado. Quinta-feira, ao final do dia, voltarei com mais uma live especial de início da época do Futebol de Verdade. Até lá. Futebol de Verdade